Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é quarta, Teorias da Conspiração. Olá! Você sabia que antes da majestosa Basílica de São Pedro, que hoje domina o horizonte da cidade do Vaticano, existiu uma outra construção sagrada no mesmo local, com uma história tão rica quanto misteriosa? Estamos falando da antiga Basílica de São Pedro, erguida no século IV e que por mais de 1000 anos foi o coração do cristianismo ocidental. Mas o que realmente sabemos sobre essa estrutura? E se houver mais nessa história do que os livros oficiais nos contam? Vamos mergulhar nos fatos históricos, nas evidências arqueológicas e nas teorias que circulam sobre o que esse lugar pode estar escondendo. A história começa no coração de Roma, na colina do Vaticano, um local que antes de ser o epicentro da Igreja Católica, era uma área rural, fora das muralhas da cidade antiga, conhecida como Ager Vaticanus. No século I, essa região abrigava o Circo de Nero, um espaço de entretenimento, onde corridas de bigas e execuções públicas ocorriam. Segundo a tradição cristã, foi exatamente nesse circo que o apóstolo Pedro, considerado o primeiro papa, foi crucificado de cabeça para baixo, por volta do ano 64 d.C., durante as perseguições aos cristãos sob o imperador Nero. Seu túmulo, acredita-se, foi marcado no local, e é sobre esse túmulo que a história da antiga Basílica de São Pedro começa a se desenrolar. No início do século IV, o imperador Constantino I, conhecido como Constantino o Grande, marcou um ponto de virada na história do cristianismo. Após sua conversão e a promulgação do Edito de Milão, em 313, que legalizou o cristianismo no Império Romano, Constantino decidiu construir uma basílica monumental para honrar São Pedro. A construção da antiga Basílica de São Pedro começou entre 326 e 333 d.C. e foi concluída por volta de 360 d.C., levando cerca de 40 anos para ser finalizada. Localizada exatamente sobre o suposto túmulo de Pedro, na colina do Vaticano, a basílica foi projetada para ser um marco da nova era cristã, simbolizando a transição do paganismo para o cristianismo como religião dominante do império. A antiga Basílica de São Pedro era uma obra impressionante para a época, inspirada nas basílicas civis romanas. Sua planta seguia o modelo retangular, com 5 naves, uma nave central ampla, ladeada por 2 naves menores de cada lado. A entrada era precedida por um grande átrio com fontes, cercado por colunas que levava ao nártex, um vestíbulo imponente. O interior era adornado com colunas de mármore reutilizadas de construções romanas anteriores, mosaicos coloridos e afrescos que retratavam cenas bíblicas como patriarcas, profetas e a célebre Navicella, um mosaico que mostrava São Pedro caminhando sobre as águas. A basílica média cerca de 119 metros de comprimento e podia acomodar entre 3.000 e 4.000 pessoas. No seu coração, próximo à ábside semicircular, ficava o altar, construído diretamente sobre o túmulo de São Pedro, que se acreditava estar abaixo do chão, em uma pequena necrópole pagã e cristã pré-existente. O teto era plano, coberto por um telhado de 2 águas, e o clerestório, uma série de janelas altas, iluminava o interior, criando uma atmosfera de grandiosidade. Mas o que havia nesse local
antes mesmo da Basílica de Constantino. A colina do Vaticano, na época romana, não era apenas uma área rural. Evidências arqueológicas sugerem que, além do Circo de Nero, existia uma necrópole, um cemitério pagão e cristão, com túmulos e mausoléus que datam do século I ao III. Escavações realizadas no século XX, especialmente entre 1939 e 49, sob a atual Basílica de São Pedro, revelaram uma série de túmulos e uma estrutura que os arqueólogos identificaram como um pequeno santuário, possivelmente construído pelos primeiros cristãos para marcar o túmulo de Pedro. Esse santuário, conhecido como o Troféu de Gaio, mencionado por um presbítero no século II, era uma construção simples, mas de grande significado espiritual, que pode ter sido o primeiro marco cristão no local antes da basílica. Por quase 1200 anos, a antiga Basílica de São Pedro foi o principal centro de peregrinação cristã. Ela testemunhou eventos históricos cruciais, como a coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano, em 800 d.C. No entanto, o edifício enfrentou desafios ao longo dos séculos. Em 846, invasores sarracenos saquearam a basílica, danificando partes dela, incluindo o túmulo de São Pedro. Apesar das reparações feitas pelo Papa Leão IV, a estrutura começou a mostrar sinais de deterioração com o passar do tempo. No início do século XVI, a basílica estava em péssimo estado. Uma de suas paredes laterais estava inclinada quase 2 metros, indicando risco iminente de colapso. Em 1503, o Papa Júlio II tomou a decisão radical de demolir a antiga basílica e construir uma nova, a atual Basílica de São Pedro, projetada por mestres como Michelangelo e Bernini, que foi concluída em 1626. Até aqui, os fatos históricos parecem claros, mas é onde a história oficial termina que as teorias da conspiração começam a surgir. Algumas hipóteses questionam o que realmente estava no local antes da Basílica de Constantino e o que a Igreja Católica pode estar ocultando. Uma teoria sugere que a colina do Vaticano era um local sagrado muito antes do cristianismo, possivelmente um santuário pagão dedicado a divindades romanas ou até etruscas. A escolha de Constantino por construir a basílica exatamente ali não seria apenas por causa do túmulo de Pedro, mas uma tentativa de cristianizar um espaço já considerado sagrado por outras religiões, apagando vestígios de cultos pagãos. Alguns teóricos apontam que a necrópole sob a basílica contém túmulos pagãos, com símbolos que poderiam indicar rituais esotéricos, talvez ligados a cultos de mistérios romanos, como a Demetra, que era popular entre os soldados romanos na época. Outra teoria, mais ousada, sugere que o Vaticano esconde evidências de que a necrópole, sob a basílica, contém artefatos ou inscrições que poderiam desafiar a narrativa cristã tradicional. Durante as escavações do século XX, os arqueólogos encontraram ossos próximos ao Troféu de Gaio, que alguns acreditam ser de São Pedro, mas outros questionam se pertencem mesmo ao apóstolo ou se são de outra figura importante. Há quem especule que a Igreja suprimiu informações sobre esses achados para manter a autoridade da narrativa de Pedro como fundamento do papado. Além disso, a falta de escavações arqueológicas extensas no Monte do Templo, onde ficava o Templo de Salomão, e a sensibilidade política do local do Vaticano alimentam teorias de que segredos arqueológicos permanecem enterrados. Uma narrativa ainda mais intrigante propõe que a antiga Basílica de São Pedro foi construída para alinhar-se com estruturas astronômicas ou geomânticas,
seguindo um padrão de locais sagrados que conectariam o Vaticano a outros centros espirituais do mundo antigo, como o Templo de Salomão em Jerusalém. Embora o Templo de Salomão, construído no século X a.C. e destruído em 587 a.C., esteja geograficamente distante, alguns teóricos da conspiração veem paralelos simbólicos. Ambos os templos seriam casas de Deus, construídos sobre locais de significado espiritual profundo, possivelmente escolhido por razões cósmicas ou esotéricas. A ausência de evidências arqueológicas diretas do Templo de Salomão alimenta especulações de que o Vaticano pode guardar registros ou relíquias secretas ligadas a esse templo bíblico. A aparência da antiga basílica, com suas colunas reutilizadas de templos pagãos, também levanta questões, porque Constantino optou por incorporar elementos de construções romanas mais antigas. Seria apenas uma questão prática, reutilizando materiais disponíveis, ou uma tentativa deliberada de absorver o poder simbólico de templos pagãos. Alguns teóricos sugerem que as colunas, como as colunas salomônicas, preservadas na basílica atual, poderiam conter inscrições ou símbolos ocultos que a Igreja preferiu manter fora do alcance público. As datas também são alvo de especulação. A construção da basílica, entre 326 e 360 d.C., coincide com um período de consolidação do poder da Igreja, mas alguns questionam se a escolha do local foi realmente motivada apenas pela fé ou se havia interesses políticos. Constantino, ao centralizar o cristianismo em Roma, pode ter querido fortalecer sua autoridade sobre o império, usando o túmulo de Pedro como um símbolo unificador. Mas e se o local já fosse um ponto de poder espiritual reconhecido por outras culturas, como os etruscos ou mesmo civilizações mais antigas? Segundo algumas fontes, os etruscos, um povo pré-romano, consideravam esse local sagrado e o associavam à deusa Vatica, guardiã do submundo e protetora dos mortos. Essa divindade, às vezes chamada de Vatica ou Vaticanus, estaria ligada à fertilidade, aos ciclos agrícolas e à morte, sendo representada em algumas descrições com símbolos como cobras ou um ralo, e até como um sinal na testa que lembraria a vagina, simbolizando fertilidade. A teoria sugere que o nome Vaticano deriva diretamente de Vatica e que a escolha da colina do Vaticano por Constantino o Grande para construir a antiga Basílica de São Pedro no século IV não foi casual. Em 326 d.C., quando a basílica começou a ser erguida sobre o suposto túmulo de São Pedro, o local já era marcado por uma necrópole etrusca e romana, com túmulos e possíveis altares pagãos. Alguns teóricos afirmam que a Igreja deliberadamente cristianizou um espaço sagrado pagão, absorvendo seu simbolismo para consolidar o poder cristão. Evidências arqueológicas confirmam a existência de uma necrópole sob a basílica, mas não há registros concretos de um templo específico dedicado à deusa Vatica. Ainda assim, a presença de altares pagãos, como os dedicados à deusa Cibele, uma divindade frígia associada à fertilidade, reforça a ideia de que a colina do Vaticano era um centro religioso pré-cristão. Outra narrativa especulativa liga o nome Vatica a práticas proféticas. A palavra estaria conectada ao termo latino vaticínia, profecias, derivado de vates, vidente ou oráculo, sugerindo que o local era usado para rituais oraculares etruscos, possivelmente ligados a visões proféticas induzidas por ervas alucinógenas, como a cannabis vatica, que crescia na encosta da colina. Essa associação com profecias teria sido apropriada pela Igreja para reforçar a narrativa
de santidade do local. Não há evidências arqueológicas diretas de um templo dedicado exclusivamente a Vatica, e alguns estudiosos sugerem que a deusa pode ser confundida com Vanta, uma divindade etrusca do submundo, frequentemente retratada com cobras e asas. A verdade é que o Vaticano guarda muitos segredos. A necrópole, sob a Basílica de São Pedro, acessível apenas em visitas restritas, contém túmulos que datam de séculos antes de Cristo, mas as escavações são limitadas e controladas pela Igreja. O que mais poderia estar escondido ali? Relíquias de cultos pagãos, provas de que o cristianismo se apropriou de tradições mais antigas, ou simplesmente os restos mortais de um apóstolo que mudou o curso da história. As evidências arqueológicas confirmam a existência da necrópole e do túmulo atribuído a Pedro, mas as interpretações variam, e a Igreja mantém um controle rigoroso sobre o que é revelado. Agora cabe a você no que acreditar. A antiga Basílica de São Pedro era apenas um monumento cristão, construído para honrar o mártir, ou há algo mais profundo, talvez um segredo, que a Igreja prefere manter enterrado? Será que o Vaticano, com sua história de mais de 2000 anos, guarda verdades que poderiam mudar nossa compreensão do passado? Deixe sua mente vagar, pesquise, questione, tire suas próprias conclusões. Afinal, a história é feita tanto de fatos quanto de mistérios, que nos desafiam a olhar além do óbvio. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.